Olá, amigos do grupo Reflexões para um Dia Feliz, a turma do YouTube, canal Wanda Barros, Cirurgia Moral. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo e exploração do livro Cirurgia Moral, de João Nunes Maia, através do Espírito Lancelin. Já estamos no capítulo de número 31, o título é Servir sem especular. Hoje eu estava fazendo uma leitura para eu entender melhor o nosso estudo de hoje, e hoje é puxão de orelha, viu? Nos preparemos. Hoje é puxão de orelha. Então vamos lá, ver o que nosso querido João Nunes Maia tem para nos orientar nessa nossa caminhada que a gente teima em cometer equívocos, fazer algumas coisas indevidas. Vamos lá. Que bom que nós temos João Nunes Maia no livro Cirurgia Moral para nos orientar, né? Para nos mostrar o caminho das pedras. E ele começa assim. O servidor que especula perde a graça de ser útil aos que sofrem. Aquele que dá e tem prazer em ser agencioso, diminuindo a quem recebe, atrofia a própria caridade no coração. A sindicância pode ser um ponto de partida para o comércio. Ante a caridade, porém, ela perde o sentido. Por ser difícil uma seleção feita com critério, senão com justiça, nas linhas que o amor determina para a nossa vida. Então, logo aqui no início, nós já temos uma orientação que nada de holofotes na caridade, né? Ela tem que partir primeiramente do coração, do sentimento de solidariedade, de amor e de compaixão. Temos a infeliz pretensão de confeccionar fichas de misérias e não dos valores humanos. Vocês já perceberam como é mais fácil a gente apontar para as dificuldades das pessoas, para os lados, os defeitos? Quando eu trabalhava, a gente comentava que nós trabalhávamos 364 dias corretamente, mas no último dia do ano a gente cometia um equívoco. E era esse equívoco que nos lembrava nas reuniões de gerências para o nosso crescimento profissional. Isso é fato. É muito mais fácil você apontar os defeitos do que as virtudes, porque quando você aponta a virtude de alguém, você tem humildade. E humildade ainda é um sentimento muito dificultoso para nós. Nosso orgulho ainda fala mais alto. Então, eu apontar virtude de alguém, se eu não tenho essa virtude, então nós costumamos mostrar, apontar nas pessoas o que nós somos. Ainda não nos conscientizamos disso, mas é uma realidade. Nós costumamos apontar nas pessoas o que nós somos. Continuando. Temos a infeliz pretensão de confeccionar fichas das misérias e não dos valores humanos. E isso nos agrada. Estamos envolvidos nas mesmas calamidades. Quando amamos determinadas criaturas, não especulamos sobre as suas reais necessidades. Investigamos, sim, as vidas daqueles que chegam até nós pelo imã de pretéritos compromissos, a ponto de os deixarmos em pior condição das que estavam, e por vezes sem o necessário para viver, e ainda com a moral abalada pelas nossas exigências. Aquela velha história, quando encontrar alguém na beira do precipício, empurra com o pé, deixa ele cair logo, porque se ele sair dali, ele ataca a gente. Ainda pensamos assim, ainda agimos assim. Porém, nós espíritas que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que acreditamos na reencarnação,
acreditamos que não morremos e que nós voltamos para redimir os nossos equívocos, não temos mais o direito de pensar e nem agir assim, ok? Continuando. Tu que repassas alguma coisa aos outros e que pela sindicância podes deixar de ofertar, pensa bem. E se essa pessoa fosse teu filho, pai, mãe, irmão, ou pelo menos parente, será que o teu procedimento seria o mesmo diante de todos, sem distinção, no caso de ligações pelo sangue? Exigimos muito quando isso nos convém e cedemos com o mesmo exagero a pessoas do nosso convívio. Nós ainda fazemos isso, né? Tratamos diferenciados os nossos entes queridos dos outros, esquecendo que fazer o bem a quem nos é próximo não tem o mesmo peso que fazer o bem a quem a gente não sabe nem o nome. Cristo já nos fala isso. Lembramo-nos do filho pródigo. Foi dado a ele tudo quando voltou, sem se especular sobre o que ele fizera, sem se lembrar das suas extravagâncias. Mas o irmão que ficou, que já recebia o calor da família, mesmo assim demonstrou seu ciúme, revoltando-se contra os pais por uma simples dádiva a mais que o outro recebera. Suprimamos a averiguação das vidas alheias, sejam quais forem as circunstâncias. Isso a nada nos leva. Se Deus fosse fazer a nossa ficha para avaliar o que temos a receber de suprimento divino, será que teríamos direito a tudo que nos está sendo concedido pela bondade superior? Eu já respondo, com certeza, não. Mas Jesus é tão bom, tão amoroso e nos perdoa a todos os nossos equívocos, que Ele nos dá oportunidades, Ele nos acaricia o coração, Ele cuida das nossas dores, nem lembra das maledicências que nós cometemos com os nossos irmãos e com a gente mesmo, né? Se estivesse fazendo uma investigação da tua própria vida, sem saberes que eras investigado, será que a tua consciência liberaria alguma dádiva a teu favor? Pelo teu procedimento? Pelo que és e pelo que ainda não pode ser? Como eu falei para vocês no início da leitura, essa leitura é puxão de orelha do início ao fim, né? Então, quando ele fala aqui para a gente que se nós fôssemos investigar a nossa própria vida, sem sabermos que éramos investigados, será que a gente suportaria o que nós íamos descobrir em relação a nós mesmos? Ai, é assim, pelo teu procedimento, pelo que és e pelo que ainda pode ser, quando és assaltado por ladrões, deseja que eles sejam corrigidos nas prisões e nos calabouços. É natural, não é isso? Muitos pedem pena de morte para os assassinos, mas em se tratando de um filho, um pai, marido ou mulher, imediatamente mudamos de ideia. Gritamos por justiça a que todos têm direito e põe os homens da lei a trabalhar pela liberdade do infrator, quando esse infrator é um ente querido nosso. Quando ele nos atinge, quando é um infrator que nos atingiu, a gente quer que eles morram, apodreçam na cadeia. É assim que a gente ainda age. Continuando. Na verdade, todos que são condenados à morte por leis cuja severidade destoa da amorosa energia das leis divinas, os perseguidos pela polícia e os esquecidos nos depósitos de presos, são como nós, seres humanos que têm pai, filho, marido ou mulher, que foram feitos iguais a nós, em que pesem os crimes
que tenham cometido, sempre por ignorância. A gente fala que ignorância é a ignorância da cirurgia moral, da transformação moral. Todos os nossos irmãos que cometem equívocos violentos, eles são literalmente ignorantes nas suas moralidades. Às vezes são pessoas de uma intelectualidade altíssima, mas hiperignorantes moralmente. E aí então não tem jeito, né? Eles vão cometer equívocos, cada um pior do que o outro, porque a intelectualidade ela não nos extingue de cometermos equívocos, porque a moralidade, a transformação moral é que nos previne, que nos livra dos nossos equívocos. Então, somos ainda muito ignorantes dentro da moralidade do Cristo. Nisso não queremos pensar, somente cuidamos do caso, quando ele arde na nossa pele. Jesus tratou disso com todo cuidado, dizendo que se amamos os que nos amam, nada de especial fazemos. Mas faremos muito de especial se amarmos os que nos perseguem e caluniam. É muito difícil. Esse movimento moral de amarmos quem nos calunia, quem nos persegue, quem nos deseja mal, quem nos trata mal. Olha, eu confesso a vocês que não cheguei ainda nesse patamar. Até tento. Até luto contra essa questão. Mas é um sentimento muito difícil. É um movimento moral muito difícil. Nós ainda vamos conseguir. Mas eu particularmente confesso que eu ainda não consigo. Eu, no mínimo, não desejo mal. Não quero me aproximar. Não torço pela infelicidade da criatura. Mas ele lá no canto dele e eu no meu. Eu chegar e dar um copo d'água para ele ainda é um caminho a fazer. Essa é a realidade. Façamos isso, ou pelo menos comecemos a fazer, a pensar, a repensar, a orar por aquela pessoa, né? Vibrar por ela, colocar nas orações, pelo menos não desejar mal, não vibrar pelas suas infelicidades já é um grande passo, já é uma boa caminhada. Aí sim estaremos operando em nós uma transformação, uma cirurgia moral para depois amarmos sem especular quem devemos amar. Como sempre, o último parágrafo dessas leituras, desses estudos do livro Cirurgia Moral, ele nos diz muito, e por esse motivo eu vou repetir o último parágrafo. Somente cuidamos do caso quando ele arde em nossa pele. Jesus tratou disso com todo cuidado, dizendo que, se amamos os que nos amam, nada de especial fazemos. Mas faremos muito de especial se amarmos os que nos perseguem e caluniam. Façamos isso, ou pelo menos comecemos a fazer. Aí sim estaremos operando em nós uma transformação, uma cirurgia moral, para depois amarmos, sem especular quem devemos amar. Como eu falei, é uma manobra muito difícil. Nós ainda estamos ignorantes em relação à nossa condição moral. Quando eu falo condição moral,
dentro do que Jesus deixou para nós, né? Do que Jesus espera de nós, a nossa moralidade espiritual. Ainda estamos bem atrasados, digamos no jardim de infância. Ainda temos muita encarnação para que possamos chegar a esse patamar de amarmos sem especular quem devemos amar. Porque, como o livro, a leitura fala, é muito fácil a gente amar quem nos ama, cuidar de quem não cuida da gente, né? Dar carinho e amor a quem nos dá também. Mas Jesus nos fala nessa leitura de hoje que não fazemos quase nada quando nós estamos agindo assim. Então, nós precisamos trabalhar com veemência. E como é que a gente consegue fazer isso? Tentando caminhar dentro dos parâmetros do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa doutrina tão salutar e tão consoladora, que nos prova a todo momento que nós não estamos aqui para brincar num parque de diversão, que nós viemos para resgates, para ajustes, para ajudar, para cuidar, para refazermos a nossa caminhada que equivocadamente fizemos em vidas passadas. Ou até nessa encarnação mesmo, nós já cometemos equívocos e nós temos a oportunidade de aqui ainda agora refazermos, né? Nós costumávamos usar uma expressão antiga que dizia assim: aqui se faz, aqui se paga. Nem sabíamos de que existia espiritismo, nem tínhamos noção disso. E nossos antepassados já falavam isso: aqui se faz, aqui se paga. O que eles queriam dizer com isso? Que a nossa caminhada equivocada, nessa vida que nós estamos, nesse momento, nós podemos refazer. Nós podemos consertar os nossos erros e as nossas falhas. E assim nós encerramos mais um papo, né? Mais um aprendizado dentro dessa obra Cirurgia Moral. Agradecer a espiritualidade amiga por essa oportunidade de estar aqui transmitindo para vocês, trocando com vocês essas informações. E eu me sinto lisonjeada por ter essa oportunidade, por vocês estarem comigo nessa caminhada, que é um trabalho que eu faço com muito amor, com muita dedicação, e eu espero que eu esteja conseguindo passar para vocês o que o livro, que a leitura nos pede. Fiquem todos com Deus, que Nossa Senhora cubra todos com seu manto sagrado. Até a próxima.